No livro de Atos dos Apóstolos, encontramos aqui um episódio realmente muito interessante na vida dos apóstolos. Naquela ocasião, quando eles já tinham cativo aquela hora de oração, a hora da oração, eles estavam indo para o templo. Eles, quando chegaram na porta do templo, ali estava um homem doente, aleijado, pedindo esmola. Aquele homem olhou para Pedro e João e pediu a eles uma esmola. E eles simplesmente responderam: Nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E na mesma hora, aquele homem se levantou e entrou no templo e ali foi glorificar o nome do Senhor. São episódios naturalmente marcantes que trazem lições extraordinárias. A primeira lição que nós temos aqui nesse texto bíblico é que eles iam para a hora da oração. Os discípulos tinham uma disciplina de oração. Aquilo estava na agenda deles, ou já fazia parte da rotina deles. Aquele momento, ele era imprescindível, indiscutível, era o momento que eles tiravam para estar na companhia do seu mestre. Isso é o que nós precisamos entender, que nós precisamos também de um tempo, precisamos de uma hora em que o Senhor já esteja ali, pronto para nos ouvir e atender a nossa petição. Mas a segunda lição que nós aprendemos aqui nesta passagem é que normalmente as pessoas elas vão à igreja para buscar o poder, a graça divina, né? Mas aqui os discípulos não curaram esse coxo na saída do templo, foi na entrada. Então quer dizer que eles já iam para a igreja levando o poder de Deus consigo, a graça de Deus. A unção divina estava sobre a vida deles. De maneiras, irmãos queridos, que nós estamos acostumados a ir à igreja para buscar o poder. Mas eles já foram para lá levando o poder. A terceira lição que nós aprendemos aqui nesta passagem trata-se justamente desta hora quando eles responderam: Nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos, em nome de Jesus Cristo, isso te damos. Levanta e anda. Verifique que isto aqui nos traz uma lição realmente muito extraordinária. Os discípulos, eles não tinham prata e nem ouro, mas eles tinham o poder de Deus. Eles tinham a unção divina, eles tinham consigo a graça celestial. É muito diferente de hoje, porque hoje nem a igreja e nem muitos pregadores podem dizer mais isso. Não temos prata e nem ouro, pelo contrário. Estamos cheios de prata, estamos cheios de ouro, só não temos poder. Eles não tinham prata nem ouro, mas tinham poder. E hoje nós temos prata e ouro, só nós temos o poder. São lições que ficam para a nossa meditação. Bom, nós vamos dar prosseguimento à nossa meditação na Escritura Sagrada e estamos hoje chegando no capítulo 10 do livro do Apocalipse. E eu gostaria de informar para você que se o livro do Apocalipse terminasse aqui neste capítulo 10, praticamente a mensagem já estaria entregue, ela já estaria dada. Acontece que Deus, ele quer que a mensagem fique tão impressa em nossa alma que tudo que nós já falamos
nós vamos falar novamente, vendo o que já vimos de um outro ângulo. Isto aqui é fundamental, é muito importante mesmo, porque você sabe que o período chamado da Grande Tribulação, ele se divide em duas partes principais. Primeiros 3 anos e meio, que é o juízo com misericórdia. Com misericórdia por quê? Porque enquanto nesses primeiros 3 anos e meio, o anticristo está impondo o seu governo aqui na terra, impetrando a sua moeda única, o seu governo único, a religião única, os crentes que ficaram, eles estão sendo estimulados pelo cavaleiro do cavalo branco, pregando das alturas para que permaneçam fiéis. Não entregue a sua mão, não aceite o número da besta, porque você vai ser atormentado para todo sempre. Enquanto o anticristo está aqui pressionando os que ficaram, o mundo está de braços dados com ele, caminhando passos largos com todo o seu sistema, comprando e vendendo, mas a igreja que ficou para trás, a parte que ficou, está sofrendo nesta hora. Estão quase para entregar a mão, mas nesta hora vem esta mensagem. Aquele cavaleiro do cavalo branco pregando o evangelho eterno para toda a população da terra e também advertindo os crentes que aqui ficaram a permanecerem fiéis até a morte, que vai ser a escapatória deles. Bom, quando terminar esses 3 anos e meio, como vimos no capítulo 7, que os que ficaram para trás já foram decapitados e mortos, vimos na abertura do 5º selo, eles debaixo do altar, e que os 144 mil judeus já foram selados, estão aqui protegidos, então agora vem julgamento lá de cima. O juízo divino sobre o ninho da besta aqui na terra. E nós verificamos inicialmente o toque das 4 primeiras trombetas que atinge a terra e incendeia a terça parte da terra, a terça parte do mar, a terça parte dos rios e a terça parte do sistema sideral é atingido pelo toque dessas 4 trombetas. Então, esta parte aqui, praticamente, você verifica algo impressionante que está acontecendo aqui na terra. Tá? Veja bem. Neste momento, não existe morte. A morte, ela fugiu das pessoas que ficaram aqui na terra. Não tem morte. Existe um sofrimento intenso, porque aqueles demônios que vão ser soltos aqui nessa época, eles vão torturar a humanidade. Mas depois vem a outra parte do toque das 3 últimas trombetas. E a 5ª trombeta abre o ninho da besta que libera aqueles demônios que atingem a humanidade. E depois nós observamos as atrocidades que vão acontecer aqui nesse período e vimos no capítulo 9, quando as pessoas estão aqui simplesmente praguejando, vivendo na imoralidade, na idolatria, não querem saber de Deus de jeito nenhum, mas nesse momento, quando esse julgamento está chegando ao fim, o que acontece? O fim da grande tribulação acontece quando Jesus Cristo retorna. Na hora que Jesus Cristo retorna aqui, este mundo, então ele vem pôr fim à grande tribulação, porque vai começar praticamente o período do milênio. Então o que nós vamos ver agora aqui no capítulo 10. Mas antes que leiamos aqui esse capítulo 10, vamos ver aqui o que aqui declara aí. Eu vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como coluna de fogo. Será que deu para você identificar que este anjo forte que está descendo do céu aqui, envolto em nuvem com arco-íris por cima da sua cabeça, e o rosto era como o sol e as pernas como coluna de fogo?
Esta é, na realidade, a descrição daquele Senhor Jesus que subiu e foi envolto em nuvens. E foi dito da maneira como ele subiu, ele há de descer, ele voltará. E aqui nós encontramos o retorno do Senhor Jesus Cristo, a volta de Jesus Cristo. Mas nesse capítulo 10 que nós temos aqui, acontece algo realmente muito interessante, que vale a pena nós reenfatizarmos as três coisas que o homem perdeu lá no Éden. Quando o homem pecou, ele perdeu a sua vida espiritual. A comunhão com Deus acabou. Ele perdeu a sua vida física, ele passou a morrer. Vive um tempo na terra, mas morre. E todos pecaram, então todos morrem. E a terceira coisa que o homem perdeu no Éden foi justamente a propriedade que Deus deu para o homem, cultivar a terra e dominar as coisas. Mas Satanás fez uma barganha com o homem, deu para o homem os prazeres efêmeros do pecado e ficou com a propriedade. Então, simbolicamente, ele tem na mão o título de propriedade do planeta Terra. Porém, a redenção de tudo aquilo que o homem perdeu, Deus começou a trabalhar logo lá no princípio. E nós verificamos que a primeira coisa que foi resgatada foi a vida espiritual na cruz do Calvário. Quando o homem aceita Cristo, ele nasce de novo. Aquele espírito que estava morto revive e ele passa a voltar a ter a comunhão com Deus. A segunda coisa que vai ser resgatada é a sua vida física. Quando esse corpo mortal for revestido de imortalidade, isto vai acontecer na ocasião do arrebatamento da igreja. E a terceira coisa a ser resgatada é justamente a propriedade. A propriedade. Afinal de contas, quem é que manda aqui nesse território? De quem pertence isto aqui? De quem é isto aqui? Então, uma das coisas que eu quero que você verifique aqui, em Mateus, no capítulo 4, versículos 8 e 9, para você entender como o poceiro tomou conta disso aqui. E capítulo 4, versículos 8 e 9, declara: levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Mostrou todos os sistemas criados aqui no planeta Terra. Mostrou todo o sistema monetário mundial, o sistema de lazer do mundo, o sistema de orgia do mundo, mostrou a grandeza deste mundo, mostrou o sistema político, econômico, social, mostrou tudo isto para Jesus e disse: tudo isto eu te darei. E Lucas declara ainda: porque foram dados a mim. Foram dados nada, ele é um poceiro. Deus deu isso para o homem. Então aqui nesse momento ele chega com Jesus, olha só a ousadia dele, ele disse: tudo isto eu te darei, toda esta grandeza, a opulência das nações, a grandeza dos homens, os impérios da terra, a fortuna que se encontram aí guardadas, tudo isso eu te darei, se tu prostrado me adorares. Se tu prostrado me adorares. Então, ele disse: tudo isso te darei se tu prostrado me adorares. Veja só, você acha que Jesus Cristo, ele iria se curvar e aceitar uma oferta desta natureza? De forma nenhuma. Pegar este lixo aqui e trocar pela grandeza que ele sabia que ele teria, sem fazer qualquer barganha? Simplesmente o Senhor repreendeu ele naquela hora, porque aquilo nada tinha de cunho de verdade. É claro que todo o lixo deste mundo pertence a ele. Todo o sistema da terra é criação maligna. E se só para atormentar o homem, para ocupar o homem com as coisas deste mundo, e os homens caem feito um patinho nas garras dele de uma maneira tão atroz e tão terrível como você pode observar aqui nesse momento, né? Tudo isto eu te darei. Mostrou tudo, toda a glória do mundo.
Jesus não aceitou, porque sabia com quem estava falando, né? Agora, quando você lê Apocalipse capítulo 14 e o versículo 7, olha o que declara aqui a Bíblia. Dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Olha bem, adorai aquele que fez. O diabo não fez nada. Tudo que você vê nesse cosmo, neste planeta, esta natureza tão extraordinária, este sol que brilha, esta lua que resplandece durante a noite, isto tudo foi ele quem criou. Ele que fez. Satanás não tem ingerência em nada, porque ele não cria nada. Ele apenas modifica para o mal, para o erro. Mas aqui está escrito, foi ele que criou o céu, a terra e o mar e todo o sistema. Deus não criou esse sistema que está aí. Sistema político. Você acha que isso tem origem no céu? Sistema econômico. Sistema de grandeza de homem, armamento bélico, exército. Você acha que isso é criação divina? Isso é criação maligna para atormentar o homem no planeta Terra. Deus deu o planeta para o homem cultivar e viver ali no sol do seu rosto. Mas o homem se meteu em muitas encrencas. Então, irmão querido, através desses versículos bíblicos, você sabe quem é o Criador de tudo isso. Mas o poceiro veio, fez aquela barganha com o homem, tomou posse disto aqui. Aquele título de propriedade que Deus havia dado para o homem lá no Éden, Satanás foi lá e tomou, e quem tem hoje esse título é Satanás. É por isso que ele chega com ousadia com Jesus e diz, olha, tudo isso eu te darei, porque foram dados a mim. O bobo do homem passou para a minha mão, o documento está aqui. Só que ele esquece que Satanás tem que o homem recebeu uma cópia. E o que Satanás tem é uma cópia, porque o original está na mão daquele que criou os céus e a terra, e o mar e todas as fontes de que existe nesse imenso universo, está na mão dele. Glória ao nome de Jesus. E agora, quando termina aquele prazo que Deus havia dado para o homem trabalhar na terra, agora chegou a hora. O documento não tem mais valor para ele. É como alguém quando aluga um prédio, uma casa, por 2 anos, 3, 5 anos, quando termina o prazo, pronto, acabou-se. Volta para a mão do legítimo dono. Só que Satanás é um poceiro, ele não vai querer sair daqui com facilidade. Você se acha que ele vai chegar aqui com Jesus e vai dizer, olha Jesus, valeu a pena trabalhar aqui nesse planeta 6.000 anos, agora está aqui o teu documento, muito obrigado. Ou você acha que ele vai entregar? Não! Ele vai lutar até as últimas consequências, ele vai fincar os pés aqui, achando que isso aqui é dele, mas nessa hora, o legítimo dono, com todo o direito que lhe cabe, ele retorna aqui nesta hora. E diz aqui o capítulo 10, versículo 1 do Apocalipse, vi outro anjo forte. Lá está o anjo forte, lá está Jesus descendo do céu, envolto em nuvem com arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como coluna de fogo. Lá vem o Senhor Jesus em toda a sua glória, em todo o seu poder, em todo o seu esplendor, descendo aqui nesse momento. E diz a Bíblia aqui no versículo 2, que ele tinha na mão um livrinho aberto. Ele tinha na mão um livrinho aberto. Por que esse detalhe aqui tão singular? Um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Livrinho aberto. Você se lembra, lá no capítulo 5,
aquele livro selado com 7 selos que ninguém podia nem olhar para ele, lembra? Pois aquele livro com 7 selos não tem mais selo. Os selos já foram tirados um por um pelo Cordeiro, que pode desatar os seus selos e abrir aquele livro. E está aqui agora ele descendo com o título original de propriedade e não tem mais selo, porque o selo já foi tirado. O documento já não tem mais selo. Então ele desce, veja só, ele tinha na mão um livrinho aberto, que é o título de propriedade, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. De que é feito esse planeta, irmão querido? Terra e água. Pois ele chega aqui e coloca o pé direito na terra e o pé esquerdo no mar, como se estivesse agora tomando posse daquilo que lhe pertence. É justamente ele vem, finca seus pés aqui e diz aqui, e bradou em grande voz como ruge o leão. E quando bradou, desferiram-se os 7 trovões, as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, diz aqui João. Mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não os escrevas. Não escrevas. Então o anjo, que via em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu. Olha aqui, que posição realmente extraordinária. Ele pega aqui o título de propriedade em suas mãos. Ele está com o pé na terra e o esquerdo no mar. E agora ele olha para aquele que está sentado no trono lá em cima. E diz aqui o versículo 6, e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu e a terra e o mar e tudo quanto neles existe, dizendo que já não haverá demora. Em outras palavras, Jesus está dizendo aqui pela terceira vez, está consumado. A redenção da vida espiritual no Calvário, Jesus disse na cruz, está consumado o resgate da vida espiritual do homem. No dia do arrebatamento está consumado o resgate da vida física do homem. Ele pode agora receber um corpo incorruptível. E agora pela terceira vez, a terceira coisa que o homem perdeu no Éden, a propriedade, ele vem agora e pisa e toma posse, e olha para cima com o título na mão, aquele que está sentado no céu dizendo, já não haverá demora, em outras palavras, está consumado. Está consumado. Mas no dia da volta do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-ão, então, o mistério de Deus, segundo ele anunciou seus servos, os profetas. A voz que eu ouvi vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo, vai, João, e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Que coisa magnífica! Para quem foi que Deus fez o planeta Terra? Ele fez para o homem habitar. Satanás tomou. O homem está sem o título de propriedade aqui. Mas nesse momento é dito para João, João, vai lá e toma, pega da mão daquele que está ali com o pé na água e no mar. Pega esse livro, porque esse livro pertence ao homem. Deus fez a terra para o homem habitar. Deus fez esse planeta lindo, magnífico, para o homem gozar das suas delícias. Não foi para Satanás fazer a baderna que ele fez, levando o homem à prática de coisas horríveis aqui nesse sistema que ele criou aqui neste planeta. A coisa má, essa coisa cruel, isso é criado por ele, a criação do inferno, para atormentar a criatura que Deus criou, para habitar aqui nesse planeta. E nesse momento, pois ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, toma,
devora. Certamente ele te será amargo no teu estômago, mas na tua boca ele será doce como mel. Será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Por quê? Porque essa propriedade, esse título, ele faz parte da natureza humana. Este planeta foi criado para o homem. Isso aqui pertence por direito de criação, por o Criador que fez o homem e fez o planeta para que o homem aqui vivesse. E você sabe que quando você come uma coisa, aquilo passa a fazer parte da sua natureza. O homem e a natureza, eles convivem na mais perfeita harmonia, na mais perfeita paz. E diz aqui que eu tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E no meu estômago e na minha boca era doce como mel. Doce receber de volta este título de propriedade. Quando porém eu comi, meu estômago ficou amargo, amargo, amargo. Irmãos queridos, há uns tempos atrás, eu tinha aqui um pequeno apartamento alugado aqui para um cidadão. E um dia eu recebi um comunicado da síndica que o homem tinha quebrado todo o meu apartamento. Eu fiquei muito triste com aquilo, mas como estava na imobiliária, então eu não me incomodei. Agora o que aconteceu? Eu recebi a chave de volta. Que alegria, pelo menos, ter a chave do apartamento de volta. Agora, amargo era restaurar o estrago que o homem fez. Restaurar a quebradeira que ele fez. É doce receber a chave, o amargo era refazer aquilo. Mas como eu estava numa imobiliária, a imobiliária resolveu o negócio. O que eu estou dizendo para você isso aqui? É doce receber de volta o planeta. Agora, amargo vai ser restaurar esta quebradeira que Satanás colocou aqui nesse planeta. Restaurar este mundo. Isto aqui vai levar no mínimo 1000 anos. Porque o reinado de Cristo vai ser implantado aqui. E durante o próprio milênio, ainda haverá muitos dissabores aqui no planeta Terra. Resquício do pecado, como nós vamos ver mais adiante. Pessoas que ainda vão ter que morrer durante o milênio, acontecerá. Porque a morte só vai ser eliminada quando eliminar o pecado do planeta Terra. Mas enquanto isto, o homem ainda vai ter que restaurar, trabalhar ao lado de Cristo, restaurar esse para voltar a ser o Éden que Deus criou. Você está entendendo? Ele então me disse, é necessário que ainda profetize, João, a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. João, naquele momento, teve a certeza de que ele não iria continuar preso na ilha de Patmos, que ele não ia morrer ali, daquele cárcere do Império Romano. Ele, naquele momento, recebeu a palavra que ele iria sair dali e ainda ser testemunha em muitos povos, línguas e nações e reis da terra, como de fato isto aconteceu. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas o que acontece aqui nesse momento é justamente quando Jesus Cristo ele volta, toma posse do que lhe pertence e coisas extraordinárias acontecerão daqui para frente. Então, se terminasse aqui a grande tribulação, o recado estaria dado, porque esse capítulo 10 é o retorno de Cristo para tomar posse aqui do planeta. Porém, nós vamos ver tudo isso de um outro ângulo, que você vai entender melhor o que é que o Senhor tem aqui para esse planeta. No capítulo 11, que veremos na próxima quinta-feira, porque amanhã estamos com compromisso no nosso Instituto Bíblico, retornando às aulas, mas iremos prosseguir na próxima quinta-feira, onde iremos falar sobre as duas testemunhas. Quem são elas? A restauração do Templo de Jerusalém, que não existe hoje. Como é que ele vai ser restaurado? Como é que ele vai ser reconstruído? O que é que vai acontecer com aquele templo ali em Jerusalém? Então, este é assunto do capítulo 11, que veremos na nossa próxima quinta-feira, se Deus assim permitir. Amém?
Pai de amor, muito obrigado por esses momentos na tua presença. Que os teus filhos que estão aqui, Senhor, conosco, absorvendo a palavra, meditando conosco na Escritura Sagrada, alimentando a sua alma, fortalece-nos cada vez mais. Ensina-nos a entender o teu plano para este mundo, para este globo e para a nossa vida e para a tua igreja na face da terra. Nos ajuda, Pai. Nos orienta em tudo o que devemos fazer. Fortalece a nossa fé e a nossa confiança. Abençoa o lar dos meus irmãos, suas famílias. Protege, livra de todo perigo, da peste que está assolando a humanidade. Senhor, guarda-nos debaixo da tua potente mão, Pai, e nos ajuda, nos impulsiona cada vez mais e mais a fazer a tua vontade. Pai, também te pedimos ainda que o Senhor abençoe a cidade de Campinas, que venha abençoar as autoridades dessa cidade, abençoa as autoridades brasileiras. Guarda o teu filho debaixo da tua potente mão, Senhor, e usa ele, Pai de amor. Ajuda dando sabedoria para administrar esta nação. Abençoa as demais autoridades. Guarda estes homens debaixo da tua potente mão. Cobre com teu sangue. Não aceitamos que Satanás venha infiltrar-se no meio destes homens para causar qualquer dissabor. Também coloco nas tuas mãos, nesse momento, Senhor, os meios de comunicação que levantam falsos noticiários para querer debelar ou enfraquecer a opinião das pessoas, Pai. Tem misericórdia desses homens da imprensa, que eles possam transmitir o que é verdadeiro, o que é construtivo, aquilo que favorece o ser humano. Notícias podres, notícias ruins, isso não queremos isso. Nós queremos ter notícias agradáveis de que as estradas estão sendo construídas, de que os hospitais estão sendo levantados, de que muitas coisas de boa estão acontecendo nesta nação brasileira. São notícias dessas que nós queremos, mas infelizmente existem os portadores das notícias diabólicas e destruidoras. Nesses nós colocamos em tuas mãos, meu Pai, e nos ajuda. Continua abençoando a minha casa, minha família, meus filhos e netos. Ajuda-nos e nos ensina a te servir com fidelidade. Os alunos do IBCamp que estão estudando nas videoaulas e o retorno da nossa aula presencial nesta quarta-feira, Senhor, que nós possamos ter ali momentos agradáveis de meditação na tua palavra. Continua fortalecendo a nossa fé e a nossa confiança em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém.